vocês e coloque dois arquivos, tá? Ok.
E aí, alguém já conseguiu fazer? Ainda não. Tô fazendo o código inicial ainda. Tá. O pessoal falou que tava no resize, o pessoal falou que tava no resize aí, né? Vou mostrar aqui então. Acho que vocês já conseguiram fazer até aqui, provavelmente, né? Ó. Copiei, colei, copiei, colei. Importei a imagem aqui, né? Felipe, Oi. rapidinho, uma dúvida rápida. E aí? Eu desenhei um retângulo, só que ele saiu no lugar errado, né? Porque eu inverti o X e o Y. Aí quando Sim. eu desenhei de novo e compilei, ele manteve o que estava desenhado e desenhou outro por cima. Como é que eu faço para apagar? Ele faz isso porque tá no GrowCollab. Aí você tem que carregar a imagem do zero de novo. Tá bom, beleza. Essa parte aqui, ó. Ah, eu tenho que ir dando compile nos É outros bloquinhos, porque, né? tipo, Beleza. a imagem vai ser a nova imagem. Então, você tem que sempre pegar ela de novo, tá? Tá, deixa eu mostrar aqui como é que eu fiz aqui. Tá, importei as bibliotecas aqui. Fiz a... Só fazer isso aqui. Montei o drive. Ok. Tá. Aí eu fiz a leitura da minha imagem aqui e mostrei ela na tela, né? Ok. Aí o que eu fiz aqui? Eu criei uma variável verde, uma variável branca e uma variável fonte. Não precisaria, mas eu só fiz isso para ficar mais clean aqui, mais reduzido, né? Aí eu fui procurando aqui onde é que estavam os pixels, né? Da cara do Capitão América e da Capitã Marvel. Simplesmente desenho o retângulo aqui. Para quem quiser as posições. Essas duas posições aqui estão legaisinhas. Aí eu coloquei um texto, né? Eu usei essa fonte aqui.
Ah, mesma coisa para Capitã Marvel, nada demais. Mostrei a minha nova imagem, só que ela ainda está muito grande. Aí o que eu fiz foi... Lembra que eu estava usando aquele image.shape para ver qual era o tamanho da imagem? Eu posso utilizar aquilo como se fosse uma função também para me retornar valores. Então, como eu sei que a imagem tem x por y por 3, eu sei que vai me retornar o tamanho em x, tamanho em y e 3. Então, eu clico aqui x, y. E no Python, quando eu faço isso aqui de colocar só um underline, é porque o outro valor não me interessa. Então, eu só perdi os dois primeiros valores aqui e o terceiro valor não me interessa. Aí eu vi aqui com o valor de x e de y, eu sei que é 682 por 1024. E aí, para colocar na metade, o que eu fiz foi cv2.resize da imagem. Aí eu peguei o valor inteiro do y dividido por 2 e o valor inteiro do x dividido por 2. Peguei yx porque é o contrário, né? E eu tenho que colocar esse int aqui. Nesse caso, nem precisaria, né? Porque, como é número par, a metade daria um número ok, não daria um número quebrado. Mas se fosse 1023, por exemplo, aí ia dar um erro porque o valor é quebrado e não tem como ter meio pixel. Aí eu fiz isso aqui, né? Peguei essa nova imagem aqui. Mostrei ela na tela. Vocês estão vendo que já tá em um quarto do tamanho, na verdade, né? Um quarto da área. E escrevi lá. Então, se eu fizer isso aqui... Ah, não rodei aqui. Não rodei esse código aqui. Vou rodar esse código. Vou rodar isso aqui. Aqui. E eu tô salvando aquele caminho lá como identificados.jpg. Poderia ser PNG também. Me retornou verdadeiro. E daqui a pouco já vai aparecer aqui essa nova imagem. Daqui a pouco. Só dá o tempo de carregar. Tá, beleza. Eu tô com dificuldade de colocar o retângulo na imagem certa. Tipo, Na imagem certa. na imagem, Peraí, então. na imagem do Capitão América. Tipo, o exemplo, você colocou uma imagem preta, não é isso? Você criou uma imagem preta. Sim. E aí Você aqui tá eu tô... dificuldade pra achar a posição, na verdade? Não, a posição eu nem cheguei ainda. Eu tô na parte de desenhar o retângulo, só que não tá desenhando na imagem. Eu peguei a parte do código do Black Image, mas não tá... Eu não tô conseguindo adaptar pra imagem Tá, beleza. que eu peguei. Ó, aqui eu carreguei a imagem, né? Então, essa imagem é isso daqui. Essa variável imagem é essa imagem daqui. Aí o que eu vou fazer é cv2.rectangle. Eu vou utilizar essa imagem que eu dei o image read aqui. Ponto rectangle, a imagem, a posição, primeiro ponto, segundo ponto, a cor e a espessura. Não é isso daqui que tá errado aí no seu, não? Pô, eu chamei essa imagem aqui dos Vingadores de ING. Aí eu tenho que passar esse parâmetro aqui, não foi esse o problema, não? Eu acho que eu descobri o erro aqui. Vou mexer aqui. Tá, beleza. Ah, tá. Era pra ter salvo aqui, né? Não salvou aqui porque esse é um outro código que eu tinha feito. Então, salvou na minha outra conta. Pô, esse código que eu tava pegando na minha outra conta do Gmail, aí por isso que não veio pra cá. Felipe, aquele underline que você usou ali era pra quê mesmo? Porque ele me retorna três valores, né? X, Y, 3. Só que esse 3 pra mim não interessa. Só tô jogando fora ele. Caramba, se eu soubesse disso antes. Valeu. É só pra, tipo, você não criar uma variável pra nada, sabe? Aí, caramba, muito útil isso, valeu. Beleza. Tá. Aí já viu as coisas de imagens aqui, né? O básico. Eu vou deixar assim mesmo pra não ter que ficar mudando a tela, tá? Agora a gente vai terminar a parte de processamento de imagem vendo três coisas.
thresholding, blurring e esse histograma aqui. Threshold do inglês acho que é linear, limite, alguma coisa assim. Threshold é meio que uma binarização. Você está pegando uma coisa e tornando binária. Então, tem que ser em tom de cinza, né? Porque o 1 seria branco, o 0 seria preto. No caso, o 0 seria preto e o 255, que é o máximo valor, seria o branco. Então, thresholding é a gente fazer essa binarização aqui. A gente pega um valor de linear. Por exemplo, se a gente tiver essa imagem aqui e quiser na metade, a gente coloca um limiar de 127, por exemplo, e todos os valores acima de 127 vão automaticamente para 255, os valores abaixo de 127 vão automaticamente para 0. A gente está só binarizando isso aí. Em vez de pegar vários valores, a gente está pegando só 2 valores. E é isso que esse binary threshold aqui faz. Ó. Existem vários tipos de threshold. O mais simples é esse binary threshold, que a gente pega um limiar, e os valores acima disso são o valor máximo, os valores abaixo são o valor mínimo. Exatamente isso aqui. Existe também o threshold binary inverse, que faz o inverso. Os valores que estão acima vão para 0, os valores que estão abaixo vão para 255. Tem esse truncated aqui, que você pega um valor e trunca todos os valores. Então, tipo, todos esses valores aqui abaixo continuam sendo eles, os valores que estão acima valem esse valor que você definiu. Em vez de ser 255, vale esse valor que você definiu. Enfim, tem essas formas de threshold aqui também. Threshold to zero inverse. Você pega só os valores que estão abaixo, você transforma em 0. E o to zero inverse faz o inverso. Dá para ilustrar legal com essa imagem aqui. A extensão mais utilizada, acho que eu já vi pelo menos, é esse threshold binário e o binário inverso. Os outros eu nunca cheguei a utilizar, na verdade. Mas é bem simples de fazer. Aí depois, a gente vai ver esse blurring aqui. Esse blurring é justamente para deixar uma imagem desfocada, né? Aí, um pouquinho só de teoria disso, de como é que isso aqui funciona. Isso é simples, né? Dá para entender simples. Se um valor está acima, você diz que é o máximo, se o valor está abaixo, você diz que é o mínimo. É simples, não tem nada de muita matemática. Já aqui, já tem uma matemáticazinha. Eu vi que a maioria do pessoal inscrito era de engenharia elétrica, então deve saber mais ou menos como é que funciona uma convolução, né? Você tem uma função, você tem 2 funções, né? E essa segunda função vai meio que percorrendo essa função, essa primeira função, e gera um resultado, né? Que é a convolução dessa função em azul com essa função em vermelho. Tá gerando essa função preta aqui, né? Quem já viu sinais e sistemas deve saber mais ou menos como é que é isso. Mas, nessa parte de visão computacional, a gente mexe bastante com convolução, mas é bem mais simples do que isso. Imagina que a gente tem essa função aqui, essa imagem. Imagina essa imagem como se fosse uma função. E esse kernel aqui. Kernel é um filtro. Esse kernel é como se fosse essa função em vermelho aqui. E essa função em azul seria essa imagem. O que eu estou fazendo aqui é meio que uma convolução dessa imagem com esse filtro. E vai me dar esse valor aqui. Só que é muito mais simples do que parece. Eu peguei até esse link aqui para ilustrar melhor. Basicamente, o objetivo de uma convolução é você extrair características de uma imagem. Quando você aplicar uma convolução em uma imagem, você está pegando essa função, seria um filtro, e você está filtrando essa imagem para pegar algumas características dela. Então, existem vários tipos de filtro. Filtro seria justamente essa segunda função aqui, que a gente utiliza. Cada filtro seria meio que uma matriz, na verdade, né? Vocês estão vendo que é uma matriz isso daqui, de valores comuns. E a depender do filtro que a gente está utilizando, a gente vai obter propriedades diferentes. A gente vai pegar as características diferentes dessa imagem. Então, no caso desse blurring, a gente tem alguns tipos de filtro. A gente tem o filtro gaussiano, por exemplo. A gente tem um filtro de média. E a gente vai dar uma olhada rapidinho aqui. Então, vocês estão vendo que tem uma imagem aqui com uma resolução bem ruinzinha, né?
É uma resolução bem ruinzinha. Mas dá pra ver que é uma imagem em escala de cinzas. E por ser escala de cinzas não tem RGB, né? Então são só valores de 0 a 255. Inclusive, vocês forem ver, por exemplo, esse preto aqui, ó. Tá em vermelho aqui, né? É um preto, né? Então vai ser um valor bem próximo a 0. Se vocês forem ver do outro lado, do lado esquerdo, é um valor 9. Então tá bem próximo de 0. Se vocês forem ver, por exemplo, esse valor aqui é quase branco, né? Aliás, é branco. 255, tá vendo? Do outro lado. Então, enfim, isso daqui é uma imagem, né? Dá pra ver que é um rosto de uma pessoa aqui. E eu peguei esse site aqui pra gente entender como é que funciona essa convolução. Aqui tem um tipo de filtro que eu quero. Aliás, qual é o efeito que eu quero aplicar? No caso, eu quero aplicar esse efeito de blur, que vai fazer isso, né? Vai pegar uma imagem e vai borrar ela. E aí ele já me deu um kernel aqui, um filtro. Um 3x3, né? É uma matriz 3x3 aqui que é meu filtro. E aí o que é que eu faço? Essa aqui é minha imagem original, essa aqui é minha imagem que está borrada. Acho que dá pra perceber que essa imagem está borrada, né? Mas se fosse uma imagem com uma resolução melhor, daria pra ver melhor. Então, por exemplo, ó, esse pixel aqui, se eu for nesse pixel, aliás, um pixel aleatório, esse pixel aqui, eu vou dizer que o meu pixel é a soma dos meus pixels que estão ao redor, multiplicado por um certo valor, que dá pra ver no meio aí. Então, o meu kernel são esses valores aqui, ó. 0.0625, blá, blá, blá. Então, esse valor aqui, por exemplo, um valor qualquer, seria uma multiplicação matricial aqui, né? E daria um novo pixel. Então, eu faço isso na minha imagem inteira. Eu vou percorrendo a minha imagem inteira. E vou fazendo uma convolução. Convolução é justamente porque eu estou percorrendo a minha imagem inteira com essa função. Essa função seria meu filtro. E aí, a partir desse filtro específico aqui, esses valores não são aleatórios, né? Mas a gente já sabe que com esses valores a gente consegue fazer essa imagem, fazendo uma convolução dessa imagem com essa função aqui, essa matriz, a gente obtém já uma imagem borrada. Então, o que a gente está extraindo dessa imagem é ela borrada, basicamente. Isso é útil para algumas coisas, como, por exemplo, você tira uma foto, mas a sua câmera não é tão boa assim e tem muito ruído. Ruídos são ou pixels brancos ou pixels coloridos aleatórios. É ruído. Então, você pode, por exemplo, utilizar um kernel desse pequeno, de 3x3, para meio que tentar tirar esse ruído da imagem. Se você utilizar um kernel maior, 3x3, você pode utilizar tipo 11x11, por exemplo. Quanto maior for o tamanho, mais ele vai borrar a sua imagem. Tá? Então, deixa eu ver se eu tenho alguma imagem aqui de exemplo. Pronto, vou pegar essa imagem aqui mesmo. Ó, eu peguei essa imagem do workshop mesmo, que foi a que eu achei mais fácil aqui. E aqui eu posso colocar uma imagem qualquer, aplicar um filtro. No caso, esse é exatamente o mesmo filtro daqui, para borrar a imagem. E ele é 3x3, né? Então, nem faz muita diferença. Não tá fazendo muita diferença. Mas se eu pegar um tamanho maior, vocês vão ver que vai ficar bem borrado. Aí, qual a ideia de pegar uma coisa pequena, 3x3? Justamente para você tirar o ruído. É útil para você tirar o ruído das coisas. Mas existe também outros tipos de filtro. Por exemplo, esse tipo de filtro aqui, ó. Vocês estão vendo que mudou a matriz, né? E aí, eu tô fazendo uma convolução, mesma coisa que isso daqui, né? Tá até aqui, inclusive. E qual é a característica que eu tô tirando dessa imagem? As bordas, né? Eu falei que a convolução é para você tirar uma característica de uma função, ou de uma imagem. E com esse filtro aqui, esse kernel, eu tô justamente pegando a característica das bordas. Então, as bordas ficaram em destaque aqui, né? Existem outros também que fazem outras coisas, enfim. Vocês podem ir brincando aqui. Enfim. Mas aqui foi só para explicar mais ou menos como é que funciona essa convolução. Na prática, a gente só precisa saber o que é o kernel, basicamente. Felipe, Então, naquele filtro que você mostrou, tinha vários menos uns.
quando você faz a convolução, ele dá um número negativo, ele interpreta como 0? Não, porque ele soma tudo. Tipo, se der um número negativo no total, ou fizer toda a soma, ele interpreta como 0. Ah, beleza. Só que, tipo, tem um 8 aqui na frente, né? Aí esse valor vai ser muito mais significativo. Mas se, tipo, esse pixel for muito baixo, esses pixels forem altos, aí vai interpretar como 0. Tá. Deixa eu abrir o notebook novo aqui, então. Essa parte eu vou fazer bem rápido, tá? Pra não perder muito tempo. Porque vocês vão utilizar depois. Tá, eu vou chamar esse notebook aqui de processamento de imagens. Vou importar aquelas mesmas bibliotecas. Montar meu drive também. Tá, já montou meu drive. Se eu vier aqui, meu drive já tá aqui, ok. Vou fazer a mesma coisa de copiar o caminho aqui. Vou dizer que path é isso daqui. Ok. Só para salvar meu path. Tá. Aí a primeira coisa que a gente vai ver aqui é justamente o thresholding. Que é aquela binarização. É muito fácil de fazer. Vamos lá. Eu vou pegar essa imagem aqui do Burger King. BK Logo, o nome dessa imagem, tá? Então, eu vou primeiro carregar essa imagem, né? cv2.imageRead, path mais BK Logo. Só ver se funcionou. Faltou o JPEG, não? A extensão. Eu tava copiando aqui pra... faltou isso mesmo. Valeu. Aí, ok. Então, essa imagem a gente vai trabalhar. O thresholding, a gente tem uma binarização, então a gente vai trabalhar com coisas em escala de cinza, né? Então eu vou converter ela para escala de cinza. Dando cvtcall. Vou passar essa imagem, a própria imagem. cv2.color. Ela é em BGR, né? Então BGR to gray. Deixa eu mostrar de novo, pra ver se funcionou. Ok, tá em escala de cinza agora. Tem valores entre 0 e 255. Não tem mais RGB. Em uma linha, a gente vai aplicar o threshold. Apenas uma linha de código. A função do thresholding é o cv2.threshold. Assim. Ele tem alguns parâmetros. A imagem que eu quero utilizar. Meu trash é o meu limiar. Qual é o valor que eu quero utilizar? Cadê? Então, por exemplo, a depender do valor que eu utilizar, mais valores vão ser colocados para cima ou para baixo. Tipo, se eu utilizar o valor 127, valores acima vão para 255, valores abaixo vão para 0. Se eu utilizar outros valores, vão ser valores acima ou abaixo desse valor que eu estou utilizando. Esse threshold é o meu limiar. Qual é o valor que eu quero? Então, por exemplo, eu vou utilizar 227, que é um meio termo ali, né? Agora o próximo parâmetro, max_val, qual é o máximo valor que eu tenho nessa imagem? Eu vou colocar 255. Não tem porquê eu não colocar esse valor, né? O valor máximo que eu tenho é esse mesmo.
E agora, qual é o tipo de threshold que eu vou utilizar? Os tipos são esses aqui, ó. Binary threshold, threshold binary inverse. Enfim, são esses 5 tipos aqui. O que eu vou utilizar primeiro para testar é esse simples aqui, binary threshold. Então, CV2. Threshold binary. Ok, então vamos... ok. E essa função aqui, esses são os parâmetros, né? E ela me retorna duas coisas. Uma, se deu certo, e conseguiu fazer essa... verdadeiro ou falso, se conseguiu ou se não conseguiu. E o outro vai ser a minha imagem. Vou chamar de trash. O que a gente realmente quer é isso daqui. Eu poderia até fazer isso daqui, tá? Mas, digamos que eu quero saber se deu certo ou não, eu boto esse retorno aí. E aí eu vou dar um CV2 image show nesse trash. Eu vou rodar aqui. Aí, ó. Os valores abaixo do de 127, ele jurou para baixo, os valores acima, ele jurou para cima. Só que não é bem isso aqui que eu queria, né? Eu não queria só isso daqui. Eu quero logo toda em preto e branco. Então aí a gente tem que fazer o quê? Testar valores. Por exemplo, 180. Será que 180 é suficiente? Vamos ver. Ainda não. Se eu colocar 200. Aí, ó. Já tá massa. Justamente porque tem valores abaixo e acima desse valor que eu tô utilizando. Então, eu tenho que meio que testar mesmo para ver o que é que me serve. Então, 200 aqui me serviu bem. Se eu colocasse 100, não ia ser muito legal. Mas 200 foi massa. Vou usar 200 mesmo. Vou copiar isso daqui, tá? E vou utilizar outra aqui agora. Vou usar binary inverse. O que eu ia fazer é o contrário. O que era preto virou branco, o que era branco virou preto. Simples. Então, threshold é isso aí só. Tipo, é só essa linha de comando mesmo. Aí, se você quiser utilizar outros tipos, é só você mudar o tipo ali. Enfim, essas são as duas mais comuns. Inclusive, ó. Aliás, vou chamar isso daqui de threshold inv para mostrar uma coisa aqui. Vou rodar isso aqui de novo. Vou rodar isso aqui de novo. Inclusive, ó. Se eu for visualizar o threshold. Aí, ó, vocês estão vendo que só tem valores de 235 aqui e tem zeros também, tá? Mas, como ele não mostra todos os valores, porque são muitos valores, né? 255. Ele tá mostrando essas partes aqui, ó. Que é tudo branco. Se a gente for mostrar o threshold inv, aí, ó, tudo que era 255 virou zero. Tudo se inverteu, virou o inverso. Enfim. Threshold é só isso. Às vezes é útil para alguma coisa, por exemplo. Deixa eu pensar um exemplo aqui. Você tá. Por exemplo, você quer fazer a correção de uma prova usando o visor computacional. Você tem o seu gabarito de marcar, né? ABCDE. Aí você tira uma foto da prova e você quer saber. Você tem um gabarito, né? Você tem as respostas, você quer saber se a pessoa marcou certo. Geralmente, a primeira coisa que você faria era um threshold para a prova virar preta e branca. Para não ficar coisa cinza, coisa de ruído e tal. Então, onde está preto é porque a pessoa marcou ali, onde está branco é porque a pessoa não marcou. Então, isso facilita as coisas na visão computacional. Por isso, eu disse lá no começo que muitas vezes a gente utiliza métodos de processamento de imagens para algum algoritmo de visão computacional. Isso é um exemplo. Tá. E a próxima coisa que também é muito fácil de fazer. Eu expliquei essa teoria aqui de evolução e tal, mas na prática, a gente só precisa saber o que é esse kernel aqui, que é o filtro que eu estou utilizando. Então tá, deixa eu criar um texto aqui. Blurry. Deixa eu ver que imagem que eu vou pegar aqui. Tá. Vamos lá. Eu vou pegar essa imagem desse carro aqui, tá? Eu quero borrar essa imagem. Então o nome da imagem é placa carro. Vou fazer. Eu vou ler essa imagem, chamar ela de carro.
Ver se funcionou aqui, né? Ok, funcionou, beleza. E também, bem parecido com esse threshold, eu vou usar uma função para borrar essa imagem. Vou chamar ela de carro blur. Vou dizer que ela é cv2.medium blur. Eu vou passar a imagem do carro e o tamanho do meu kernel. Eu vou colocar 3, vai. Assim, existem alguns tipos de kernels para aplicar esse blurring. Aquele que eu mostrei lá naquele site, se eu não me engano, eu não tenho certeza, mas eu acho que era um kernel gaussiano, um filo gaussiano. Existe aqui uma função para ele, eu acho que é cv2.gaussian blur, não tenho certeza. Enfim, existem algumas funções para aplicar esse blurring. A mais fácil de usar é essa medium blur, que o kernel é 1, é só um bocado de 1. É um bocado de 1 e você divide por 9 depois, né? Quer dizer, divide pela quantidade pelo tamanho da matriz. Você realmente pega a média desse pixel com os pixels que estão em volta, basicamente. E é o mais fácil de usar, então a gente vai usar esse. E esse 3 aqui é o tamanho da minha matriz. Tem que ser valores ímpares, tá? Porque a gente tem que pegar o valor do meio, então tem que ser valores ímpares. Então, 3 é uma matriz 3x3, basicamente. Então eu vou mostrar ela aqui, ver se deu certo. Não sei se dá para perceber, mas a imagem está um pouquinho borrada. Quase nada, porque eu usei um kernel muito pequeno. Mas vamos lá, se eu botar um kernel de 11, por exemplo, e rodar de novo. Aí já está bem mais borrada, tá vendo? Vou botar 23, um kernel altão. Vai estar muito borrada. Então aqui, ó, quando eu utilizei um kernel de 3, quase não teve desfoque nela. Então, por isso que é muito utilizado para você filtrar as coisas de ruído. Porque a imagem está muito parecida com a de cima, mas se tivesse algum ruído aqui, provavelmente esse ruído iria ser minimizado muito. O ruído ia praticamente embora, justamente porque está pegando a média dos pixels, então aquele valor meio que não vale, sabe? Vale muito pouco. Mas ok. Digamos que eu quero... Como fazer isso em uma área só da imagem? Vamos fazer agora. É o que a gente vai fazer agora mesmo. Então tá aqui, né? Digamos que eu quero borrar apenas a placa do carro. Eu estou fazendo algum algoritmo lá que vai borrar a placa do carro para ficar confidencial, sei lá. Primeira coisa, a gente tem que identificar onde está a placa do carro. Só que a gente ainda não sabe fazer isso, né? Inclusive, o que vocês fizeram, os exercícios que vocês fizeram aí de achar o rosto, claro que foi só para treinar, né? Porque a gente vai ver um algoritmo aqui para achar o rosto da pessoa. Mas a gente não sabe fazer isso ainda, então a gente vai só procurar onde é que está a placa, tá? Eu, na verdade, já sei onde é que está a placa, né? Porque eu já testei aqui antes. Então deixa eu só copiar e colar aqui. CV2 mexeu. Tá. Eu já tinha testado antes e eu sei que a placa está nesses valores aqui. No Y, nessas posições aqui. Se alguém não sabe muito bem como funciona o Python, aqui é o valor inicial, aqui é o valor final. Eu estou meio que fatiando. Eu só estou pegando esses valores aqui, esses valores. Quando eu coloco só 2 pontos, é porque eu estou pegando todos os valores. Justamente porque isso aqui seria o RGB, né? Se pegar só 0, 1 ou 2, eu estaria pegando só uma cor, mas não é o que eu quero. Então, enfim, tá aqui a placa, eu já sei onde está a minha placa. Ok. Eu tenho ainda a minha imagem do carro aqui. A imagem do carro borrada, nessa outra variável. E a imagem da placa aqui. O que eu quero fazer é borrar apenas essa placa. Então eu vou criar uma nova variável para a placa borrada. Eu já tenho um carro borrado, eu quero só a placa borrada. Eu vou aplicar o mesmo algoritmo lá no Medium Blur.
Eu vou passar a placa como parâmetro e 15 de tamanho do kernel. Aqui já estava legal 11, mas vou botar o 15 aí, para ficar bem borrado mesmo. E vamos ver se funcionou. Pronto. Borrou bastante a placa, nem dá para ver o que está escrito mais. E aí, o que eu quero fazer? Eu quero essa placa aqui, eu quero substituir os valores daqui por isso. Então, o que é que eu vou fazer? Não foram esses valores aqui que eu peguei para a placa? Vamos lá, eu vou dar um CV2 image show nisso daí. Vocês provam que isso é a placa, né? A placa é isso daí. Então, eu vou dizer que esses valores aí, essas posições do carro, vão ser a minha placa borrada. Certo? O carro é isso daqui, não tá nada borrado. É exatamente isso aqui. O que eu tô fazendo é dizendo que essas posições aqui do carro, imagina como se fosse uma matriz mesmo, essas posições, eu vou substituir esses valores por esse valor aqui, dessa placa borrada. E como eu tenho certeza que eles são do mesmo tamanho, né? E a placa tem o mesmo tamanho disso daqui. Então, eu já consegui fazer essa substituição. O que eu vou fazer agora é mostrar o carro aqui. Aí, ó, pronto. O carro tá normal, né? Sem nada borrado, só que essas posições da placa eu substituí por isso. Então, pronto. Meu carro é isso daí. Meu carro agora é isso aí. Poderia criar uma nova variável, carro com placa borrada, enfim. Já funcionou, entendeu? E agora, o que eu vou fazer é salvar essa imagem usando cv2.imagewrite. Vamos lá aqui. E aí, beleza. Eu vou rodar isso aqui. Me retornou verdadeiro aqui porque ele conseguiu salvar. Daqui a pouco vai aparecer no meu drive aqui. Tá. Demora um pouquinho. Então, assim, o que a gente fez aqui foi aplicar um filtro mediano para pegar essas... borrar a imagem, né? Aí, o que essa função faz aqui é justamente uma convolução disso com esse kernel aqui, desse tamanho. Existem muitas outras funções de processamento de imagens no OpenCV, que o princípio é basicamente o mesmo. Você pega a imagem, você pega um kernel e faz a convolução utilizando alguma função do OpenCV. Mas vou deixar só essas duas aqui para vocês, que já é legal. Ok. Aqui, ó. Já salvou a minha imagem aqui. Claro, carro placa borrada. Beleza. Aí, a última coisa, para a gente terminar essa parte de processamento de imagens, é esse histogram. Me deem só um minutinho. 2 minutinhos, na verdade, já volto, tá? Rapidinho. Oi, voltei. Tá. Aí, essa última coisa aqui não é tanto para... Essa última coisa aqui, eu não vou entrar na parte de processamento de imagem dela.
é um histograma. Vou até pesquisar no Google aqui, histograma. Isso aqui é o formato de histograma, tá? É um gráfico de colunas. É um histograma, né? Isso aqui é um histograma. A gente pode fazer isso em uma imagem também. Existe uma coisa do processamento de imagem chamado equalização de histograma, que você consegue aumentar o contraste da imagem, mas eu não vou chegar nessa parte não, só vou mostrar realmente que é um histograma, como é que a gente visualiza ele. Basicamente, histograma é um gráfico de colunas, né? O que a gente fez aqui foi, o que a gente tem nesse gráfico? No eixo X, a gente tem o valor de cada cor, de 0 a 255, e no eixo Y, a gente tem a quantidade de pixels. Então, a partir desse gráfico, desse histograma aqui, a partir desse gráfico aqui, eu consigo visualizar que, por exemplo, nessa imagem desse cachorro, esse é o histograma dessa imagem, digamos que aqui é, sei lá, 140. Esse valor aqui, o pixel verde, eu tenho 140. Aliás, o pixel verde com o valor 140, eu tenho, digamos, 5.600. Sei lá, uma coisa assim. Então, esse histograma nesse processamento de imagens é justamente para a gente saber quantas cores, quantos pixels a gente tem de cada coisa. Essa parte é mais para visualização de dados, na verdade. Se eu fosse utilizar aquela equalização de histograma que eu falei para vocês, a ideia é para aumentar o contraste dessa imagem. Utilizando a equalização de histograma, dá para você também tornar alguns detalhes mais visíveis. Tem uma imagem lá que talvez esteja muito escura, não sei. Você aplicando essa equalização, você consegue visualizar melhor os detalhes dessa imagem. O que eu vou mostrar aqui é só como é que você visualiza o histograma. Então, basicamente, é esse gráfico aqui, um gráfico para cada cor, né? E vamos lá. Deixa eu tirar aqui uma parte para o histograma. Tá, eu vou utilizar exatamente essa imagem aqui. O nome dela é doc.jpg. Essas partes aqui eu tenho um exercício depois também, tá? De processamento de imagens. Mas agora, vou rodar ela aqui. Ok, funcionou. Agora entra um pouquinho de laço de repetição do Python, né? Vamos lá. Eu vou criar uma tupla. Uma tupla é meio que uma lista imutável, né? Vou dizer que ela é B, G, R. Enfim, de blue, green, red, né? O que eu vou fazer aqui é um laço de repetição. Ok, para quem não conhece muito de Python, é o seguinte. Eu estou percorrendo esses valores aqui. E para cada valor, eu tenho a posição dele. Então, na primeira iteração, esse enumerate faz isso. Na primeira iteração, eu tenho o valor 8, quer dizer, eu tenho o valor B e o valor 0. Na segunda iteração, eu tenho o valor G, 1. Na terceira iteração, eu tenho o valor R, 2. É basicamente o que se faz. O valor vem para esse I. Então, por exemplo, na primeira iteração, vai ser 0B. Na segunda, 1G. Na terceira, 2R. Por isso que eu tenho duas variáveis desse enumerate aqui. É isso que o laço for no Python faz. Esse enumerate, quer dizer. E aí, o que eu vou fazer primeiro, primeira coisa é calcular isso daqui. Calcular esses valores. Quantos são? Contar, né? Meio que contar. Então, eu vou criar uma variável ist de histograma, né? Eu vou dizer que é o cb2.calc ist. Certo? Ok.
Essa é a função. Agora os parâmetros são a imagem, as imagens, na verdade, porque ele calcula mais de um de uma vez. Se eu tivesse 20 imagens, eu poderia calcular o de todos juntos. Como eu só tenho uma, eu vou colocar só a imagem do cachorro, né? Chama Dolly mesmo? Chama Dolly. Se eu tivesse mais, eu colocaria mais aqui. Está entre colchetes, justamente porque é uma lista de imagens, apesar de eu só ter uma. Próximo valor é o valor de qual cor que eu quero. Então, esse I vai ser 0, 1 e 2, a cada interação desse laço for. Porque, assim, quando eu calculo, ele não me dá isso aqui direto. Não dá os 3 valores. Ele dá um valor. Então, a ideia de eu estar fazendo esse laço for aqui é justamente porque eu quero calcular os 3. Então, primeiro eu quero calcular o R, depois o G, depois o B. Por isso que eu estou fazendo assim. Depois ele quer uma máscara. Pode só colocar None. Eu, sinceramente, nem lembro o que é essa máscara. O tamanho, 256, porque são 256 valores possíveis. Esse é o Gist Size. São 256 valores possíveis, de 0 a 255. Ranges. Ranges vai ser de 0 a 256. E é isso. Aí seria 256 mesmo? Não 255, não? Pode ser. Na verdade, dá certo com os dois. Dá certo com os dois. Porque ele não... Tipo assim, só não tem o 256, mas não dá, entendeu? Tá bom. Mas vou deixar o 255, que tá mais certo mesmo. Ok. Aí, esse RISC aí, a gente já calculou uma linha. Primeiro a do R, depois do G, depois do B. É uma de cada vez, né? E aí, o que a gente quer é um gráfico, né? Então, a gente vai utilizar essa função aqui do matplotlib, que é o pyplot. Tô chamando de PLT, né? Aí eu vou usar o plt.plot. E eu vou plotar o quê? Esse RIST aí. Esse RIST é justamente o meu gráfico para uma dessas coisas. Para o R, para o G e para o B. Vou plotar no RIST. Acabou. Só que, para eu conseguir visualizar, eu tenho que saber qual é cada cor, né? Tipo uma legenda, alguma coisa assim. Então, eu vou fazer que nem isso daqui. Em que cada cor eu plotei com sua cor. Então, o primeiro parâmetro são os valores, que é esse RIST aqui, que eu já calculei. E o segundo parâmetro é color. E eu vou dizer que ela é call, né? Porque estou fazendo um last for de call. Então esse call vai valer B, G e R. Aí o pyplot já entende que B é blue, G é green e R é red. Ele já entende isso. Ok, vamos rodar aqui para ver. Ele já gerou aí, né? Já gerou idêntico, né? Mesma coisa daqui. Algumas coisas que a gente pode fazer a mais. Eu vou colocar Se a imagem tivesse fora do laço. cinza, ele não conseguia gerar esse gráfico, não. Não faz diferença. Conseguiria porque ele geraria um gráfico só. Tipo, só dos valores em cinza. Porque aqui eu estou gerando para o R, para o G e para o B. No caso de escala de cinza, seria só escala em cinza. Então seria um gráfico só. Entendi. Valeu. Beleza. Aí eu posso fazer o quê? Eu posso dar um título. Tem que ser fora do for isso aí, né? Aí não é nada demais já. Historian dog. Outra coisa que eu posso fazer, eu posso definir um limite para o x e para o y. Também não é nada demais. Eu estou dizendo que o x, o limite do x vai de 0 a 255. O limite do y vai até 7.000. No caso, a quantidade de pixels. Se tivesse mais, enfim. É só uma coisa arbitrária para você visualizar melhor o gráfico que você quiser. Poderia, por exemplo, visualizar só os valores até 155. Aí cortou uma parte do gráfico, enfim. Nada demais. Ok. Então, beleza. Já gerou o gráfico. Você pode utilizar isso para alguma visualização de alguma coisa. Isso aí vai da aplicação de cada um, enfim. Deixa eu ver. Tá.
Aí a parte de processamento de imagens, vou terminar por aqui. Vamos para a parte mais de visão mesmo agora. Daqui a pouco tem uma coisinha para vocês utilizarem isso daqui. Daqui a pouco. Ok. Vou salvar. Vou fechar mesmo. Ok. Agora a gente vai para a parte realmente de visão computacional, né? Basicamente, a gente vai ver de visão computacional é a detecção de objetos, tá? A parte mais básica é esse template matching. O que é esse template matching? É a forma mais simples de detecção de objetos, mais simples mesmo, porque ela precisa de um template. Por isso, template matching. Então, nessa imagem aqui, por exemplo, tem essa imagem aqui, né, do Messi. Eu dei a face dele, dei o rosto dele, eu realmente recortei essa imagem. E dei ela como template. Ela é meu template. Aí o que o algoritmo faz é procurar nessa imagem alguma coisa que seja muito parecida com essa imagem. Eu vou dizer o quão parecido tem que ser. E aí, o que a função me retorna é isso daqui, ó. Essa coisa estranha. O que me interessa é esse ponto branco aqui, ó. Os valores mais brancos é onde eu tenho maior probabilidade de ter isso, de ter esse template. Sempre machine learning, redes neurais, computacional, sempre trabalha com probabilidade das coisas, nunca é 100%. Então, quanto mais clara for essa área aqui, maior a probabilidade dessa coisa estar ali. Então, o rosto está muito provavelmente nessa área aqui. Existem vários métodos que utilizam esse template matching, e são esses cálculos aqui que isso não vai precisar utilizar, né? Porque o OpenCV já dá isso tudo pronto. Mas são vários métodos. Alguns métodos, inclusive, fazem o contrário. Onde está mais preto é onde tem maior probabilidade. O que a gente vai fazer é, basicamente, utilizar esse algoritmo aqui, utilizando um desses métodos para achar alguma coisa. Tá? Você tem referências mais aprofundadoras desse tipo de... Peraí, rapidinho. Peraí, calma aí. Oi, falei. Pronto, eu queria perguntar se você sabe se tem mais referências sobre template matching ou qualquer coisa parecida associada. Rapaz, tudo divisão computacional tem nesse site aqui do OpenCV.org. Eles têm alguma coisa explicando mais a fundo. Alguns tutoriais eles só dizem, tipo, os métodos. Usa esse método aqui, vai testando os métodos e tal. Mas tem algumas coisas mais aprofundadas também. De cálculos matemáticos. Valeu. Beleza. Tá. Então. Cadê? Ok. Vou criar um outro notebook aqui agora. Beleza, criei esse notebook, eu vou fazer exatamente a mesma coisa dos outros, né? Praxe. Ok, já foi. Deixa eu copiar meu caminho aqui. Felipe, a tela não tá compartilhando.
Ah, tá. É que eu apertei um botão aqui sem querer, eu entrei em modo avião por 2 segundos. Deixa eu partir dele não, então. Já apareceu aí? Sim. Apareceu. Ah, não fiz nada ainda, só coloquei aquelas coisas lá de sempre. Deixa eu copiar o caminho aqui. O que a gente vai fazer agora é pegar essa imagem aqui e detectar onde estão as moedas. A gente vai achar as moedas. A gente vai passar uma moeda como padrão, como template nosso, e vai achar as outras. Então, primeiro eu vou carregar essa imagem, né? Ok. A imagem está aqui. Eu poderia fazer duas coisas. Eu poderia ou pegar essa imagem aqui, né, da moeda, que eu deixei salva aqui, ou eu poderia pegar a imagem da moeda direto da própria imagem, dessa própria imagem aqui. Que foi o que eu precisei fazer, na verdade, né? Então, como eu já sei as posições das moedas, pronto. Tô dizendo que a moeda é isso daqui. Eu não sei qual foi que eu peguei, mas, enfim. Tô só recortando essa imagem e pegando uma moeda só. Então, esse é meu template. Tá? Vou fazer uma coisa aqui agora para a gente utilizar depois. Vou pegar o tamanho dela, chamar de H e de W. O terceiro valor eu não quero, né? Porque eu sei que é 3. Põe.shape. Depois vocês vão entender porque eu tô fazendo isso, tá? Inclusive posso visualizar qual é o shape dela, né? Dessa moeda. Eu vou utilizar esses valores mais à frente, tá? Então, aqui tem vários métodos, né? Várias contas matemáticas aqui que a gente não precisa se ligar muito, não. A gente só precisa escolher um método. Eu vou escolher um método padrão aqui, que é... Deixa eu ver. Eu vou utilizar esse último método aqui, ó. TM-ProF Normed. Então eu vou criar uma variável aqui, só para ficar mais simples, chamada método, que ela vai ser o cv2.tm-ProF Normed. Só para não ter que escrever isso aqui tudo depois. E aí, eu vou criar um resultado aqui, né? Vou fazer tudo também em uma linha só, esquecendo isso aqui tudo de cálculo, que não precisa a gente saber. É interessante, mas não tem necessidade. E o que eu vou utilizar aqui é... O nome do método é template matching. O nome da função é match template. O que é que eu preciso passar? A imagem, no caso, é essa imagem aqui. E o template. O template é essa moeda. Tipo, eu vou procurar nessa imagem aqui onde é que eu acho coisas parecidas com essa moeda. E a última coisa é o método. O método, eu poderia só colocar isso daqui direto, né? Fiz isso só para ficar mais simples. Eu, inclusive, dar um print nesse res aí, só pra gente ver o que é. Pronto, já calculou. E o que ele vai me retornar é uma coisa parecida com isso aqui, ó. São valores. Vários valores. Deixa eu tentar fazer uma coisa aqui que eu não sei se dá certo. Não sei se vai dar certo. Ah, ok, deu certo. Eu tinha pelo valores ali. Não sei se vocês perceberam, mas tinha valores entre 0 e 1, né? Então, o que foi que eu fiz? Eu multipliquei por 255, porque o 1 vai ser o 255, o 0 vai ser 0. E o que eu retornei foi isso aqui, ó. Então, bem parecido com isso, né? Só que nesse caso tem só uma face aqui, só que aqui, nesse algoritmo, eu encontrei vários pontos brancos. Então, esses pontos aqui é onde está mais provável de ter a moeda, ó. Aqui, ó. Esses pontos aqui. Ok.
O que eu tenho que fazer agora é dizer qual é o valor aceitável que eu tenho. Eu trabalho sempre com probabilidades, né? Então, eu quero que cada imagem aqui, cada pedaço dessa imagem, seja 85% próxima a essa imagem. O quão próximo, o quão parecida a imagem é. E aí, o que eu quero são essas posições aqui, né? Dessas imagens. Então, eu vou utilizar, criar uma nova variável aqui chamada loc de locais. Vou utilizar o np do numpy.where, tipo, onde, né? Res é isso daqui, né? Res essa imagem aqui. Res maior ou igual a 0.85. Se eu utilizasse outros métodos, talvez eu precisaria colocar menor ou igual. Aqui é maior ou igual porque ele retorna a coisa branca, né? Coisa mais clara. Então, os locais onde eu possivelmente tenho uma imagem vai ser locais onde esse ponto é pelo menos 85% próximo à minha imagem. Então, eu vou rodar aqui. Tá rodando. Ok. Então, esse loc são os locais das minhas moedas. Agora, eu vou só copiar e colar, tá? Esse código aqui. O que ele faz? O que esse for faz? Ele basicamente pega todos os pontos, as posições desse ponto. Deixa eu só alterar aqui uma coisinha. O que esse for faz é basicamente percorrer todos esses pontos aqui e as posições x e y desse ponto. Não precisa ficar muito ligado isso aqui, não. Isso já é coisa do Python, isso é só realmente copiar e colar mesmo. E aqui eu desenho um retângulo na imagem. Eu estou fazendo um for do PT, né, do ponto. Então vai ser nesse ponto, vai ser o ponto inicial. Na posição 0, porque é XY, né? Aliás, YX, enfim. Então esse PT vai ter a sua componente X e a componente Y. Então eu estou pegando a primeira posição e estou somando com esse W. Qual é o W? O que é esse W? É justamente o tamanho dela em Y. Então eu vou fazer um retângulo começando no ponto inicial e indo até o ponto inicial mais o seu tamanho. Isso, vou pegar o ponto e o ponto inicial mais o seu tamanho de comprimento, mais o tamanho em x da sua altura. Quer dizer, x e y da altura e do comprimento, né? Então, ponto inicial, ponto final. Ponto inicial, ponto final. Aqui é a minha cor e aqui é a minha espessura. É a mesma função que a gente usou antes. Por isso que é útil essa função do retângulo, né? E aí o que eu estou fazendo depois é mostrando essa imagem. cv2.image-show. Pronto. Aí o que foi que ela fez? Percorreu esses locais aqui, os locais onde for maior do que 85%. Se eu alterasse esse valor, por exemplo, se eu colocasse, sei lá, 65%, eu vou fazer isso aqui tudo de novo. Carreguei a imagem de novo. Não precisa. Isso aqui de novo. Isso daqui foi... Eu fiz meio que inútil isso aqui, na verdade, né? Trash. Então, eu alterei para coisas que são 65% próximas. Calma, deixa eu rodar tudo de novo aqui. Aqui. E... ok. Ele só realmente achou aquelas moedas, mas dá pra ver que essa linha aqui tá mais grossa. Esses quadrados aqui. Eu não mudei esse valor.
Mas o que é que acontece aqui? Ele identifica a mesma moeda mais de uma vez. Assim, se eu diminuísse bastante esse 65%, ele ia, sei lá, dizer que isso daqui, esse nariz aqui era uma moeda, sei lá. Então, basicamente, esse valor aqui a gente tem que ir testando para ver o que é útil pra gente. Se eu colocasse, tipo, 97%, vamos ver. Vou dar tudo de novo. Aí, ó. Eu coloquei um valor muito alto, 97%, e ele só deu essa imagem aqui. Por quê? Porque essa imagem aqui, na verdade, é 100% idêntica, porque foi exatamente essa moeda aqui que eu recortei para fazer esse template aqui, ó. Então, essa parte aí desse trash aqui, quanto é parecido, você meio que tem que ir testando mesmo, tá? Basicamente isso. Mas esse template matching é só isso, tipo... Coisinha mais complicada isso aqui, mas é só você copiar e colar. Não tem estresse nenhum. Isso aqui, você nem precisa ver, na verdade. Eu só printei isso aqui para visualizar como é que funciona. Mas template matching é basicamente isso. Eu tinha colocado aqui também um exercíciozinho de template matching. Deixa eu ver. É o exercício 2 que está lá na pasta compartilhada. Que era basicamente fazer exatamente a mesma coisa do que isso daqui. Igual. Só que para vocês fazerem na bomba. Tipo, tem o Pac-Man aqui, né? Pac-Man o quê? Bomberman. Foi mal. Tem o Bomberman aqui, você achou a bomba. No caso, eu já tinha até recrutado para vocês aqui, para facilitar. Vocês iam usar o mesmo template matching para contar quantas bombas tinha. Exatamente o mesmo algoritmo, seria só vocês copiarem e colarem. Não vou pedir para vocês fazerem agora, para não perder muito tempo, para conseguir dar todo o assunto. Tem mais 2 coisas só, mas vai demorar um pouquinho. Mas aí vocês iam ver que tinha um problema. O problema seria justamente aquele de detectar muitas bombas no mesmo lugar. Então, tipo, fechei. Tem 4 bombas, né? Só que vocês iam achar 20 bombas, a depender de quanto vocês utilizassem esse trash aqui. Aí vocês iam ter que meio que testar o trash até vocês verem um valor aqui que fosse suficiente. Mas o algoritmo é idêntico a esse, só você copiar e colar. Ok. Então eu vou passar para a próxima coisa aqui. Tá. Assim, esse é uma coisa bastante útil, esse template matching, porque você dá um template. É uma coisa bastante útil quando você tem um template. Você dá o template e vê o resultado, né? Só que se você não tiver um template, ou uma coisa variar muito, for muito diferente, tipo, sei lá, for um carro, só que for um carro de ângulos diferentes, você não vai ter um template bom. Então não é tão útil. Então vem aqui nessa parte de classificadores. Esse Har Cascade. Isso que é mais utilizado na parte de detecção de objetos. A gente não vai ver nada de redes neurais aqui, que é muito utilizado também, redes neurais convolucionais, mas a gente não vai ver aqui porque a ideia não é essa. Mas isso aqui é muito utilizado. Se vocês pesquisarem algoritmo de Viola-Jones, vocês também vão achar sobre Har Cascades. E é um algoritmo de busca de objetos em imagem, né, que você tem que treinar também. Você tem que dar várias imagens que possuem o que você quer e várias imagens que não possuem o que você quer. Então o algoritmo vai ser treinado. Ele se baseia em Key Features, características padrão, né, características-chave, que basicamente são essas daqui. Ele detecta edges, são bordas, lines, linhas, né, e esses retângulos aqui, retângulos de 4. Então, basicamente, ele percorre a sua imagem toda, depois de o algoritmo já estar treinado, ele percorre a sua imagem toda e vê onde é que tem essas features aqui.
Por exemplo, um exemplo bem bibliotesco aqui. Se a gente for ver essa linha aqui, o nariz da pessoa, meio que o nariz é mais claro aqui, no meio, e mais escuro, porque tem a concavidade, né? Enfim. O que essa algoritmo faz é procurar várias características. E ele compara as características para ver se bate com o que você quer. O que a gente vai ver é detecção de faces aqui. Eu falei que esse algoritmo precisa ser treinado. Só que a grande vantagem é que a gente já tem vários arquivos com esse algoritmo treinado. Se a gente for pesquisar aqui, Hack Cascade, XML, não sei se vai ter aqui. Pronto, aqui, ó. Aqui é o próprio GitHub da OpenCV. Ele já tem vários arquivos .xml de Hack Cascades, que são justamente esses algoritmos treinados. Então a gente vai utilizar esses arquivos XML, a gente não vai precisar treinar nada. Tem como a gente criar o nosso próprio Hack Cascade, mas não é o que a gente vai ver aqui. O que a gente vai ver é, a gente procura um Hack Cascade seja útil pra gente, por exemplo, sei lá, Hack Cascade Dog, um cachorro, deve ter em algum lugar. Dog Detector, provavelmente vai ter nesse site aqui, deve ter no GitHub também. É só procurar que a gente consegue utilizar esses arquivos. O que a gente vai ver é pegar um de detecção facial e utilizar. Então, vamos lá. Tem um novo texto aqui. Okay. Cadê? Deixa eu só abrir outro arquivo aqui. Se vocês forem perceber, tem essa pasta aqui, né? Aqui na parte de recursos, eu deixei esse arquivo XML aqui, tá vendo? Ele é um Hack Cascade treinado, basicamente. Então a gente vai utilizar esse arquivo aqui para identificar nossas faces, detectar as faces. Primeira coisa, a gente vai pegar novamente aquela imagem lá dos Vingadores, que a gente teve que achar na mão onde estavam as faces. Então vou carregar elas aí. Ok, carregou. O que é que a gente vai fazer agora? A gente vai carregar esse arquivo aqui, esse Hack Cascade. O nome dele deixa eu copiar o nome dele aqui também. Fica mais fácil. Então, eu vou chamar ele de Face Cascade, porque ele vai detectar as faces. Ele é um cb2.cascade classifier. E o que eu vou ter que passar é o caminho que ele está, né? Ele está nesse path aí, mas... Pronto, esse é o nome do arquivo dele. Pronto, aqui eu já criei o meu classificador. Esse Cascade. Beleza, já rodei ele aqui, já criei ele. E o que a gente vai fazer é utilizar ele agora. A gente vai utilizar para achar as faces nessa imagem. Não é um reconhecimento facial, é uma detecção facial. Ou seja, a gente só vai detectar, mas a gente não sabe quem é. Ok. Aí eu vou criar uma função aqui, chamada Detect Faces, para detectar as faces, né? E vou precisar de uma imagem com um parâmetro. O que é que eu vou fazer? Eu vou criar uma cópia dessa imagem. Certo? Novamente, tenho que colocar esse ponto copy aqui, porque se eu não colocar, tudo que eu alterar nessa face image vai alterar nessa imagem também. Então, estou fazendo só uma cópia. Tá. Agora, em uma linha, novamente em uma linha, a gente vai fazer essa detecção. O que ele vai me retornar são retângulos, basicamente, são pontos. Digamos, por exemplo, o ponto para detectar esse cara aqui, ele vai me dar esse ponto
e esse ponto. E aí eu vou entender que nesse quadrado aqui, que está sendo delimitado por esses dois pontos, tem uma face. É isso que ele vai fazer, basicamente. Então, ok, eu vou chamar ele de essa variável de face hashes, retângulos das faces, né? E o classificador nos chama face cascade, é ele que eu vou usar. Face cascade ponto detect multiscale. Esse é o método para detectar as coisas. Por enquanto, eu só vou passar um parâmetro. Existem alguns, mas eu vou falar daqui a pouco. Então, o parâmetro é qual é a imagem que eu quero, né? Então, eu quero detectar nessa imagem aqui das faces. Né? Ok. Então, aqui eu já tenho todos os pontos. Depois de calcular aqui, eu já tenho todos os pontos. O início e o final, né? E aí, o que é que eu vou fazer? Eu vou desenhar desenhar quadrados. Então, eu vou fazer um for XYWH em face hashes. O que é isso? Esse face hashes é basicamente isso aqui. Ele me dá a posição X, a posição Y, o tamanho em X, o tamanho em Y. Eu falei errado, na verdade, me desculpe. Eu falei que ele dava um ponto e outro ponto. Na verdade, ele dá um ponto e o tamanho. Tipo, ele dá esse ponto e ponto pra cá, basicamente. Então é isso que eu tô fazendo aqui. E aí o que eu vou fazer é desenhar um retângulo, né? Veicular. Tô desenhando um retângulo nessa imagem. Começando em XY, indo até X mais W, Y mais W. Colocando nessa cor aqui. E com 3 de espessura. Ok. Aí o que eu vou fazer, já que isso é uma função, né? Eu vou retornar essa face image. Por que eu tô fazendo isso? Porque é uma forma de eu ter tanto a minha imagem está intacta, só que eu tenho essa nova variável aqui, face image, que é a minha imagem com esses retângulos, de onde estão as faces. Então é só uma função aqui que eu vou utilizar ela. Pronto, a função já existe. E eu vou utilizar ela agora. Eu vou colocar aqui result. Vai ser um detect faces, que é essa função que eu acabei de criar, da minha imagem. Qual é o nome dela? E aí o que é que vai me retornar? Ele vai fazer tudo isso aqui, vai desenhar os retângulos e vai me retornar a imagem com os quadrados das faces, tá? Vamos lá. Vamos ver qual é o resultado disso aí. CV2 image show do result. Ah, e outra coisa, ele vai detectar todas as faces, tá? Porque eu tô fazendo um for aqui, né? Então, esse face hashes vai ser uma lista para cada rosto disso aqui. Cada rosto que ele detectar. Ok, vou mostrar a imagem aí. Ok. Eu esperava que ficasse ruim, na verdade. Mas tudo bem. Nem sempre vai acontecer isso aqui, tá? Nem sempre vai acontecer de primeira, assim, ele já detectar todas as faces. Por quê? Porque existem alguns parâmetros aqui, a gente não está utilizando nenhum parâmetro. A gente só está utilizando realmente a imagem. Só que, se vocês forem ver aqui na função, deixa eu aparecer aqui. Ó, tem alguns parâmetros que a gente pode passar a mais. A imagem é obrigatório, a gente tem que passar qual a imagem é. Scale Factor, Minables, esse flags, sinceramente eu não sei o que é esse flags. Min Size, Max Size. Vamos brincar um pouquinho com eles. Primeiro, Scale Factor. É basicamente um fator que a gente vai reduzir essa... É uma escala para isso daí. Então, um valor padrão, um valor geralmente dá certo, é 1.2. O que isso faz é reduzir o tamanho da imagem em 20%. Pô, a gente divide esse valor por 1.2. A gente divide a escala disso aqui por 1.2. Por quê? Daqui a pouco a gente vai ver por quê.
Outro parâmetro, a quantidade mínima de vizinhos. Vou dizer que é 5, por exemplo. Que é isso? Lembra ali nessa parte dessa detecção das moedas? Que aqui tá um retângulo fininho, né? Mas quando eu colocava um trash aqui muito baixo, ele encontrava muitas moedas no mesmo lugar, de forma que ficava até uma linha mais grossa. Então, o que é que esse parâmetro aqui diz? Ele diz que ali só vai ter uma face se eu encontrar aquela face mais de uma vez. No caso, se encontrar pelo menos 5 vezes. Tipo, o algoritmo vai percorrer essa imagem aqui, vai ir percorrendo. E, nesse caso aqui, por exemplo, primeiro, esse scale factor vai reduzir a escala da imagem em 20%, né? E essa variável aqui, esse parâmetro aqui de 5, eu só vou dizer que, aqui realmente tem uma face, se enquanto ele estiver percorrendo, eu dizer que isso aqui é uma face pelo menos 5 vezes. Tem que 5 vezes dizer que é uma face ali. E vai ver porque daqui a pouco tem que fazer assim. Não vai alterar muita coisa aqui, né? Porque já deu um resultado bom aqui, mesmo sem os parâmetros. Deu praticamente a mesma coisa, né? Se não a mesma coisa. Mas por que tem esses parâmetros? Existem outros, na verdade, também, que é o... Deixa eu ver aqui. Tamanho mínimo, tamanho máximo. Isso é só o tamanho máximo e mínimo de pixels que eu posso ter. Tipo, se uma coisa for muito grande, acima do tamanho máximo, eu não vou detectar. Se uma coisa for muito pequena, menor que o tamanho mínimo, eu não vou detectar. É só isso. Não vou nem colocar nada aqui. Mas, por exemplo, por que a gente tem esse scale factor? Se eu colocar, por exemplo, que ele é 0.01, por exemplo, vou rodar de novo. Aí o que aconteceu? Por a imagem ser muito grande, ele detectou um bocado de face aí aleatória que não existe. Ele deu falsos positivos. Por exemplo, como é que ele detectou que isso aqui é uma face? Eu não sei. Não sei. Então, por isso que a gente usa esse scale factor aí. Mas se a gente usar valores muito altos, pode dar problema também. Aí, ó, ele já não detectou esse rosto, esse rosto, esse rosto. Porque eu coloquei a imagem ficou muito pequena. Eu diminui muito essa imagem. E só uma coisa, esse algoritmo nunca vai detectar a face dessa pessoa aqui, porque ela tá de perfil. Esse Cascade aqui é para faces frontais. Eu acho que até uns 45 graus, mais ou menos, ainda detecta o rosto. Mas existe outro Cascade que é para pessoas em perfil. Então, poderia utilizar, por exemplo, esse aqui em conjunto com o Cascade de perfil, para detectar também essa pessoa aqui e quem mais tivesse de perfil. Mas, enfim, como é que a gente define esses valores aqui? Varia de caso para caso. Geralmente você tem que ir testando mesmo, mas o valor de 1.2 e de 5 aqui, geralmente são bons começos. Geralmente geralmente dá certo, sabe? Tá, 1.2 a gente já sabe que tinha dado certo, e esse quantidade mínima de vizinhos. Se eu colocar, por exemplo, um só, vamos lá. Ele já achou coisas que não são muito coerentes, tipo isso daqui e isso daqui, né? O resto tá até coerente, mas isso não é um rosto, isso não é um rosto. Então, a ideia disso é justamente, ele só vai dizer que realmente é um rosto se detectar aqui uma vez. 5 seria detectar 5 vezes. Também, se eu colocar um valor muito alto, não sei se 10 já vai ser um valor muito alto, deixa eu ver aqui.
Aí, ó, 10 já é um valor muito alto, de forma que ele não identificou as 3 pessoas aqui, ó. Então, geralmente, 1.2 e 5 já tá legal. Aí, se você quiser ver pelo tamanho também, a quantidade de pixels, você pode usar aquele... Não, da variável, do parâmetro, esqueci. Min size e max size. O tamanho máximo de... Por exemplo, min size é igual a... Tem que ser pelo menos 50 por 50, por exemplo. Max size é a mesma coisa, né? Aí pronto, a gente já sabe onde é que estão as faces. A gente pode contar quantas fases estão também, enfim. Esse Cascade é específico para a detecção de faces frontais. Tem Cascade para face no perfil, tem Cascade para cachorro, para placa de carro, para bicicleta. O algoritmo é exatamente o mesmo. Copiei e colei isso aqui. Só o que tem que mudar é isso daqui. Com esse Cascade aqui. Esse classificador. Então, meio que... já dá para fazer isso aqui, ó. Por exemplo. Detectar carros, detectar motos, detectar ônibus. Para isso, é só vocês utilizarem mais de um, por exemplo. Existem outras formas também, né? Dá para usar redes neurais e tal. Mas com isso aqui já dá para fazer isso. A gente utiliza, por exemplo, a gente tem uma função para detectar as faces, a gente tem uma função para detectar pessoas, uma função para detectar carros. E aí já dá para fazer isso aqui. Aí, por exemplo, nesse caso aqui, né? O que a gente faria para ter esse mesmo resultado aqui? A gente poderia pegar um car cascade, um cascade para carros e para ônibus, fazer uma função para detectar os carros, fazer um retângulo laranja e escrever carro. Aqui, a gente fez um retângulo, faz um laranja e coloca para escrever carro. Aí na outra, para detectar ônibus, a gente faz um retângulo vermelho e escreve ônibus. Detectou ônibus. E assim, com esse Cascade já dá para fazer bastante coisa. É só você procurar mesmo. Lá no GitHub da própria PCV já tem alguns. Mas é fácil de achar também, só se precisar um pouquinho você acha. Aí você tem que baixar esse arquivo XML. Que nem esse daqui, né? É um arquivo enorme, que já tem todo o treinamento do algoritmo e tal. Mas é basicamente isso. Tranquilo aí? Tem alguma dúvida sobre isso? Alguém? Muito legal. Beleza. A gente vai usar isso daqui a pouco. Esse Cascade aqui. Esse template match tinha aquele exercíciozinho ali, mas é só copiar e colar isso aqui mesmo, aí vocês dão uma olhada depois. Tem ele resolvido também na pasta, então. Isso daqui a gente vai dar uma olhada daqui a pouquinho. Então, por fim, deixa eu ver. Tá. Então, a gente já viu que... O que é aplicações, recursos, imagens, processamento de imagens. Okay. Agora é a parte que a gente vai precisar realmente utilizar o PyCharm. Porque a gente vai trabalhar com vídeos. E a coisa boa do Rocolab é que ele faz tudo na nuvem. Você pode usar uma GPU de outra pessoa, de outro computador. Só que o problema disso é que a gente não consegue utilizar as nossas coisas. As coisas que estão no nosso computador. Só as coisas que estão na nuvem. Então o que eu vou fazer agora é pra gente visualizar nossa webcam, gravar vídeos e tal. E não dá pra fazer isso pelo Rocolab. Pode até ser que tenha uma forma, eu procurei, mas não consegui descobrir como. Então, tá. Primeiro, o que é um vídeo, né? Vídeo é uma imagem atrás da outra. Você vai colocar uma imagem, e você tem uma impressão de movimento. Cada uma dessas imagens que compõem o vídeo é chamada de um frame.
um quadro. Quanto maior for a quantidade de quadros por segundo, que é o FPS, mais fluido vai ser esse vídeo. Então, eu acho que para a visão humana, se eu não me engano, 24 FPS já é uma... A gente já precisa visualizar como se fosse um vídeo. Mas isso é uma enganação. É só um bocado de imagem, basicamente. Então, por ser uma imagem atrás da outra, a gente pode aplicar exatamente as mesmas técnicas que a gente utilizou para processamento de imagens, para detecção facial, para reconhecimento, detecção de objetos, processamento, as mesmas coisas. O que a gente faz é pegar o frame, aquele frame específico, e fazer as operações que a gente quer. Isso dentro de uma estrutura de repetição que fica repetindo sempre, né? Basicamente isso. Vídeo, a gente quase já sabe trabalhar com vídeo, é só trabalhar com imagem. Só que aí a gente precisa ver como é que a gente faz para trabalhar com o vídeo em si, né? A gente já sabe mexer no vídeo, mas ainda não como acessar o vídeo. Então, eu vou abrir meu PyCharm aqui, tá? Ok. Calma aí. E assim, já que agora vai ser pelo PyCharm, não vai ter mais esse negócio de notebook, né? De bloco de comando. Vai ser o código inteiro. Então, eu vou ficar parte por parte, mas vou rodar o código inteiro. Poxa, fechei a página aqui. Peraí. Já tô vendo o PyCharm? Tá na tela inicial. Sim. Só inicial. Beleza. Eu só abrir o código aqui, então. Achei. Ó, eu vou aqui em New Project. Aqui é o nome do meu projeto, o caminho do meu projeto. Vou deixar assim mesmo. Aqui, se vocês querem criar um arquivo principal ou não, não precisa, mas vou criar aqui. E... Espera aí, que eu fiz uma besteirinha aqui. Calma aí. Vou clicar de novo aqui. Pronto. Tá, eu vou vir aqui em novo projeto. E eu tenho duas opções aqui, ó. Por padrão, vai tá selecionado aí New Environment Using VirtualEnv. Se vocês conseguiram instalar o PyCharm direitinho e a OpenCV, aquele pip3 install OpenCV, Contrib Python, uma coisa assim, vocês já tem o OpenCV instalado na máquina de vocês. Aqui para o Workolab, ele já está instalado na nuvem, então não precisava. Mesmo quem não conseguiu instalar o OpenCV, conseguiu mexer aqui, né? Só que a ideia de instalar o OpenCV era justamente para essa parte de agora. Então, tem duas opções. New Environment e interpretador existente. Se vocês forem em New Environment, vocês vão ter que instalar de novo em um ambiente específico. Não é o que a gente quer. Então, segunda opção, interpretador existente. Aí vocês marcam Python, deve estar 3.8 na de vocês, não sei. Eu não atualizei o meu ainda, então... Interpretador existente, essa versão aqui. Vou criar. Beleza. Ele já veio com o códigozinho principal, não quero ele. Ok.
Agora, talvez as coisas sejam até um pouco mais simples, porque a gente não precisa importar, não vai precisar importar tanta coisa, não vai precisar acessar nossas... acessar o drive, né? Enfim. O que eu vou fazer? Vou importar o CV2. Tá cinza porque eu não usei ele ainda. E primeira coisa que eu quero fazer aqui para trabalhar com vídeos é acessar a minha webcam. Então, para isso... Ô, Felipe, a sua tela tá aparecendo só quando clica para criar um novo projeto. Tá aparecendo só essa tá. janelinha. Eu acho que travou. Ok, peraí. Acho que agora foi. Tá aí. Ok. Tinha um arquivo principal aqui com umas coisinhas escritas. Só fiz apagar aqui. Primeira coisa que eu vou fazer é importar a biblioteca do CV2, do OpenCV. E o que eu quero fazer é acessar a minha câmera. Então, eu vou criar uma variável aqui, cap, de capture, para capturar minha câmera. Eu vou dizer que ele é um CV2.video capture 0. 0 porque é o padrão, tá? O padrão é 0 mesmo. Seria 1, 2 se eu tivesse outras webcams conectadas, mas eu só tenho a do meu notebook mesmo, então 0. E vídeo é uma sucessão de imagens, né? Então, eu vou fazer um while aqui, um while true. While para ficar repetindo sempre. E eu quero ler a informação que está na minha webcam. Então, eu vou ter duas... Vou usar a função aqui, cap.read, para ler o que está na minha webcam. E vai me retornar duas coisas. Uma é um retorno verdadeiro ou falso, se eu estou conseguindo ler as informações. E o meu frame, minha imagem de agora. Ou seja, o que eu tenho aqui, a cada iteração desse while é uma imagem, é um frame. E é com esse frame que a gente vai trabalhar sempre. Vamos lá. O que eu quero fazer agora é mostrar essa imagem. Lembrem que eu não estou mais utilizando o Google Colab. Então, é cv2.imageShow. Eu tenho que dizer o nome do frame, o nome da imagem, e realmente qual é a minha imagem. Porque eu não estou lá no Google Colab, né? Ok. Isso aí já vai me fazer ficar mostrando a minha imagem atual. Já vai acessar minha webcam. Aí, o que é que eu tenho que fazer? Eu vou dar um cap.release, para dar um release na webcam, tipo, eu parei de usar ela. Não é nada demais, tá? E um cv2.destroy ao Windows. Porque eu vou ter a minha janela aqui aberta, né? Da minha cara. E quando eu quiser sair desse while, eu não quero mais mostrar as coisas, ele vai destruir as janelas. Ele só vai fechar o que está aberto. Ela vai ficar sempre aberta infinitamente. Não é nada demais também. Só que eu preciso de uma forma de sair, né? Tipo, o código não pode ficar rodando infinitamente no meu computador aqui, né? Então, vou fazer um if aqui. cv2.waitKey 1 igual a ordKey. Aí eu vou dar um break. Que é isso? Break é para sair desse while. Então, tipo, tá um while infinito. Se eu chegar nessa condição aqui, eu vou dar um break, vou sair desse while. E o que é essas duas coisas aqui? cv2.waitKey. WaitKey é para eu ver se eu apertei alguma coisa, alguma tecla. Eu, sei lá, apertei O, Q, E, o que seja. E esse 1 aqui é porque é um WaitKey. Então eu vou esperar por 1 milissegundo. Eu vou esperar 1 milissegundo, se eu apertei alguma coisa, vai me retornar esse valor aqui. Eu poderia... Ó, vou fazer isso aqui, ó. Para ficar mais didático. Pronto. O K é a minha variável que vai me retornar se eu apertei alguma coisa. Se eu apertei a letra T no teclado, esse K, eu vou esperar 1 milissegundo para ver se eu apertei alguma coisa. Se eu apertei T, esse K vai valer T, por exemplo. E aí, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou avaliando se esse K vale Q. Esse OR de Q aqui é a tecla Q.
Se eu botasse A aqui, seria minha tecla A. Se eu botasse U, seria U. Tem alguns valores padrão para Enter, para ESC, mas eu não me lembro. Mas dando uma pesquisada, dá para encontrar fácil. Mas o que a gente vai fazer? Isso aqui vai ficar retornando o meu frame atual, mostrando o meu frame atual, esperando 1 milissegundo para ver se eu apertei alguma coisa. Se eu apertei a tecla Q, ele vai dar um break e fechar tudo. Só isso, tá? Eu vou rodar o código. Vocês estão vendo minha cara? Não, né? Tá só o código Não. ou tá... Só Não. pode. Tá, pera aí, então. Vou compartilhar tudo aqui. Hum. Hum. Putz, espera aí. Tem que tirar meu outro monitor aqui. Agora vai. Hum. Eu vou sair aqui da chamada rapidinho, que eu tô com um problema de permissão aqui. Eu já volto em 2 segundos, tá? Rapidinho. Tá, deixa eu ver se vai agora. Tá, eu não... Por algum motivo eu não tô mais conseguindo compartilhar minha tela. Eu vou entrar pelo celular aqui, rapidinho. Pra colocar na câmera. Tá bom. Tá, ok. Deu interferência. Tá dando eco ou não? Acho que não. Agora tudo certo. Ó, ok. Ó, é o jeito aqui mostrar assim, vai ter que ser assim mesmo. Ó, tá aqui o código, tá? Não sei se... Ok. Tá meio ruimzinha a qualidade, mas é o jeito. Eu vou rodar o código aqui. Ó, tô eu aqui, né? Sim, dá pra ver. É uma janela que fica sempre mudando a imagem. A cada 1 milissegundo, né? Porque eu tô esperando 1 milissegundo aqui, ele tá atualizando a imagem e jogando pra lá. Se eu apertar W, E, R, T, não acontece nada, se eu apertar Q, ele fecha. Aí ele dá esse release aqui pra eu parar de usar minha câmera e esse destroy all windows aqui pra fechar todas as janelas. Então aqui eu já acessei minha câmera, tá? Já acessei. Deixa eu ver o que a gente vai fazer aqui agora. Se eu quiser, eu posso... Putz, eu não estou mais conseguindo compartilhar mesmo. Não sei Tem porquê. alguém da equipe, sei lá, técnica, Chica, que vai defender você? Sou eu. Eu vou parar de gravar aqui e gravar de novo aqui. Peraí. Tá bom.